18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Sextou, Carlinhão. Sextou, minha gente. É isso aí. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Sextou com aquela chuva, né, Carlão? Típica sexta-feira 13. Desde cedinho. Exatamente. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira 13. Denúncia de maus tratos contra recém-nascidos foi registrada na maternidade estadual Dona Lindu. Governo Lula completa 15 dias e ainda sem nomear superintendente da SUFRAMA. Em 4 meses, o Amazonas confirmou 3 mortes por dengue. Bolsa Família prevê o pagamento adicional de R$150 para cada criança de até 6 anos a partir de março. Agora 6 horas 3 minutos. Você está no melhor mix do Brasil, dando sequência na programação, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques de hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Mais uma edição do 18 horas e tudo isso para você aqui no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. Olha, o mundo está cada vez mais populoso, hein, Karime e ouvintes? E também mais velho. Detalhe, o número de pessoas com 65 anos ou mais no planeta hoje representa cerca de 761 milhões. Aí, ó, né? E deve dobrar até a metade do século, chegando a 1,6 bilhão de pessoas em 2050. Os dados fazem parte de projeções divulgadas pela ONU. Exato, e o levantamento, Carlão, revelou que existem 8 bilhões de habitantes na Terra e, de acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, a ONU alerta que é preciso falar sobre os dados populacionais. Isso porque, se o envelhecimento não vier acompanhado de políticas públicas consistentes, pensadas ali desde a infância e não somente na velhice, o fenômeno será gatilho para sociedades mais desiguais e empobrecidas. Karime, ainda de acordo com as projeções da ONU, a análise dos dados permite um alerta aqui para o Brasil, para o nosso país. Hoje, os idosos somam 20,5 milhões, que representam 9,5% da população brasileira nacional, Karime. E em 2050, esse índice vai saltar para 22% do total dos brasileiros, cifra acima da média global, caso se confirme aí as projeções da ONU para o país. Mix. Olha, uma situação chocante está acontecendo nas maternidades estaduais. Detalhe, hein? Técnicos de enfermagem sem qualificação contratados pela empresa CGEAN estão cuidando de crianças recém-nascidas e comprometendo a saúde dos bebês. É o que aponta a denúncia do presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Mário Viana. E um desses casos de maus tratos contra recém-nascidos foi registrado na maternidade estadual Dona Lindu. Segundo a denúncia, um bebê de poucos dias de nascido está com a saúde comprometida por imperícia de técnicos de enfermagem. Técnicos recém-contratados, sem experiência e que estariam em fase de treinamento. Olha só, a CGEAN, Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde no Amazonas, responsável pelos técnicos que prestam serviços na maternidade, nega as irregularidades e diz que as imagens do bebê com hematomas é um caso isolado de recém-nascido com uma doença que causa baixo número de plaquetas na corrente sanguínea, causando manchas roxas na pele. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Odineia Araújo. Imagens de recém-nascido com hematomas arroxeados nos braços e pés e com dedos com aparência de necrose chegaram às 18 horas. De acordo com a denúncia, o bebê nasceu na maternidade estadual Dona Lindu e estaria sob a responsabilidade de técnicos e enfermeiros da empresa CGEAN, contratada pela Secretaria de Saúde do Amazonas para gerir aquela unidade. Ainda conforme a denúncia, os hematomas seriam resultado da falta de experiência de técnicos de enfermagem
enfermagem em tratar com recém-nascidos. O bebê, segundo a denúncia, corre risco de perder o dedo. O Sindicato dos Médicos do Amazonas, CIMEAM, que está proibido de fiscalizar as unidades de saúde do estado, confirmou a atuação de profissionais com falta de experiência no atendimento de recém-nascidos. Em contato com colegas na maternidade, o presidente da entidade, Mário Viana, disse que a informação procede. Lamento que o nosso estado esteja nessa situação e quero aqui me solidarizar com as crianças e os pais dessas crianças que estão sofrendo com um atendimento não qualificado para esses pacientes que lá estão, de acordo com as denúncias que chegaram a gente. O CIMEAM tem feito denúncias desde o ano passado sobre a falta de qualificação profissional de empresas que prestam serviços nas unidades de saúde do estado, conforme o médico. Alguns atendimentos nos serviços médicos, principalmente nos serviços de urgência, eles precisam realmente ter profissionais qualificados, experientes, para que se diminua os problemas, Funcionar uma veia de um bebê recém-nascido, prematuro, passar um pique, um catéter periférico central, é uma obra de arte, fazendo com que se não disseque uma veia, que é um procedimento cirúrgico e que tem um custo muito maior, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da própria saúde da criança, porque é mais agressivo. Por meio de nota, a empresa CGEAM informou que é falsa a denúncia de maus tratos aos recém-nascidos por falta de qualificação dos trabalhadores da maternidade Dona Lindu. Ainda conforme a CGEAM, as imagens enviadas à reportagem do 18 horas são de um recém-nascido que tem uma condição específica de trombocitopenia, que causa baixo número de plaquetas. Com isso, qualquer procedimento no paciente deixa manchas roxas na pele. O 18 horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o 18 horas procurou o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, que preferiu não se pronunciar sobre o assunto, mas informou que vai investigar a denúncia sobre a atuação de profissionais sem a devida qualificação, atuando na maternidade Dona Lindu, em Cariri. Pois é, Carlão, nós tivemos acesso às imagens do bebê e o que eu posso dizer é que são realmente chocantes, tá? Essa denúncia de que técnicos de enfermagem, sem qualquer experiência, estariam à frente dos cuidados destas crianças. Gente, isso é terrível, é um absurdo e realmente é preciso ser investigado, é preciso saber se isso de fato ocorre, porque é um crime. É preciso ser investigado, afinal de contas estamos falando aí de vidas de crianças, isso é preciso ser investigado a fundo, apurado pelos órgãos de controle, como o Ministério Público. Estamos falando de vidas, Carlão? Caribe, olha só, e outros profissionais, inclusive, de saúde, que prestam saúde no Dona Lindu, mas que são de outra empresa, estão com salários atrasados. Olha aí, esse outro detalhe. E há quase 6 meses, e isso não tem explicação. Chega a ser realmente escandaloso. E a pergunta que fica é, o que a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo para resolver essa questão? É o detalhe, Pois é um caso que não é difícil de ser resolvido, Carlão? Basta o quê? Vontade política e principalmente compaixão, gente. Dá valor à vida das crianças. É impossível você ver um bebê passando mal, você ver essas imagens e não se compadecer. O Estado tem recursos para colocar na linha de frente profissionais capacitados, bem treinados, experimentados, que evitariam, sem dúvida, esse tipo de situação que acontecesse. Que a gente está presenciando essas imagens horríveis que vimos no Dona Lindu. Ok, Karime, aqui nós fazemos um apelo ao governador Wilson Lima, ao secretário de Saúde, Anuar Samad, é um apelo, que intervenham nessa situação e resolva, por favor,
Não custa nada, repetimos, são vidas que estão em jogo e, é claro, sem dúvida nenhuma, merecem todo o cuidado possível. Mix. Olha só, estamos em meio ao inverno e é preciso fazer um alerta. Em 4 meses, o Amazonas registrou 3 mortes por dengue. Isso mesmo, 3 mortes por dengue. A pessoa morreu vítima de dengue hemorrágica ainda em Cariri. Bom, de setembro de 2022 até essa quarta-feira foram registrados 4.787 casos da doença, 167 casos só nos últimos 7 dias. As chuvas intensas, é claro, são fatores favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Por isso, devemos redobrar alguns cuidados, como explica a repórter Nathalie Moraes. A dengue matou pelo menos 1.016 pessoas no Brasil em 2022, mais que o dobro registrado até junho e 4 vezes mais no comparado ao ano de 2021. É como se a doença fizesse quase 3 vítimas diariamente aqui no Brasil. É o que mostram os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O total é o maior na série histórica dos últimos 10 anos. O recorde anterior era do ano de 2015, quando a dengue provocou 985 mortes no país. Aqui no Amazonas, nos últimos 4 meses, de setembro de 2022 até esta quinta-feira, 3 mortes foram registradas pela doença. Foram 4.787 casos de dengue nesse período e 167 foram notificados só nos últimos 7 dias, segundo o boletim emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Números que preocupam e reforçam a importância de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, como explica a diretora de Vigilância Epidemiológica da Censa Manaus, Marinélia Ferreira. Temos que colocar para a população essa sensibilização de mostrar que o checklist de 10 minutos tem que ser aplicado uma vez por semana. Com 10 minutos você consegue vistoriar todos os locais possíveis focos na sua residência. A FVS vem distribuindo telas de proteção para caixas d'água e material educativo nos bairros da nossa capital, como forma de orientar sobre as medidas de prevenção contra o Aedes aegypti. Ações que devem ser reforçadas nesse período de chuva, como destaca o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental do órgão, Helder Figueira. A gente inicia agora o período sazonal de transmissão das chuvas e, consequentemente, você tem mais disponibilidade de criadores para o mosquito. Então, a gente inicia para 2023 um momento de você intensificar as ações de controle do mosquito. Na classificação dos municípios do Amazonas, com maiores taxas de incidência estão Benjamin Constant no topo da lista, com 3.835,3 casos, o município de Jutaí, com 1.797,7 casos, e Ipixuna, com 1.575,1 casos. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. A orientação é a adoção de uma lista de verificação, o famoso checklist semanal de 10 minutos, em que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros, como garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e caixas d'água. Em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber uma avaliação médica. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E é preciso toda a atenção mesmo, né? A dengue hemorrágica tem cura, mas o tratamento deve começar assim que os sintomas forem identificados, para que não haja complicações. Para o tratamento, a hidratação através de soro direto na veia e o monitoramento constante do paciente no hospital são imprescindíveis. Karine, olha só, e ainda em casos de suspeita de dengue, deve-se evitar medicamentos à base de ácido acetilsalicílico com AS e os anti-inflamatórios como o ibuprofeno, por exemplo, ok? Então tá aí as dicas. 6h16, você é o melhor mix do Brasil. Mix.
Olha só, e a coleta de provas contra os ataques em Brasília no último domingo mostra que herdeiro de construtora com contratos milionários de manutenção da BR-319 atuou em ato golpista, Karine. E as imagens recolhidas de redes sociais mostrou também um outro nome que chamou a atenção, o do engenheiro Albert Alisson Gomes Mascarenhas. Ele é filho de Einstein Espírito Santo Mascarenhas, um dos donos da construtora Meirelles Mascarenhas, que tem forte presença nos estados da Amazônia Legal. E o repórter Hector Silva tem mais informações. Vamos conferir. Com palavras de ordem, o engenheiro Albert Alisson Gomes Mascarenhas foi visto em um vídeo avançando pelo gramado em frente ao Congresso Nacional na tarde do último domingo, dia 8. Albert é filho de Einstein Espírito Santo Mascarenhas, um dos donos da Meirelles Mascarenhas, de Redenção, no Pará, construtora que tem forte presença nos estados da Amazônia Legal. Em 2020, a construtora Meirelles Mascarenhas, inclusive, arrebatou projetos para a recuperação de trechos da rodovia Transamazônica e da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A identificação repercutiu no Congresso Nacional. O deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, criticou a postura do engenheiro e empresário. Essas manifestações, conforme vão sendo esclarecidas, elas vão demonstrando que não é só uma questão ideológica, que por trás também tem uma série de interesses comerciais de gente que quer preservar as benesses que conquistou no governo Bolsonaro. Os ataques no domingo dividiram apoiadores de Jair Bolsonaro. De um lado, alguns parlamentares apoiaram a mensagem das pessoas em frente aos quartéis, que já eram contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Alguns também se mostraram a favor da invasão aos três poderes. Antônio Furtado, deputado federal pelo União Brasil do Rio de Janeiro, criticou o vandalismo, mas criticou também o ministro Alexandre de Moraes. Jamais estarei ao lado de vândalos, pessoas que querem depredar, destruir e praticar atos antidemocráticos. Logo, eu defendo a total e integral responsabilização de todos esses indivíduos, que, destaquem-se, são uma minoria, não representam majoritariamente grupos de direita no Brasil. O outro ponto que nós precisamos nos debruçar é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, prematura, precipitada, de afastar o governador Ibanez Rocha por 90 dias e também estar analisando a eventual prisão do ex-ministro da Justiça e então secretário de Segurança do Distrito Federal, Dr. Anderson Torres. Veja, Anderson Torres estava de férias, assumiu e viajou para os Estados Unidos. Logo, você não pode punir alguém que não está no exercício do cargo. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 19 minutos. Você era o melhor mix do Brasil. Os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas para você. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que o ex-ministro Anderson Torres não se apresenta à Polícia Federal até a próxima segunda-feira. Um pedido de extradição pode ser enviado ao governo dos Estados Unidos, onde Torres está passando férias. Ele tem até segunda-feira para voltar para o Brasil, né, Carlão, e se apresentar. Suspeito de ter se omitido durante as invasões de 8 de janeiro, enquanto ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal, Torres teve sua prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Para falar mais sobre esse assunto, esses últimos desdobramentos, vamos conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, quais são os fatos novos sobre o que a gente tem, né, sobre as novas tentativas de golpe? Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo. Hoje, o STF determinou a abertura de um inquérito para investigar o envolvimento de Anderson Torres no atentado do último domingo, que foi a invasão ao Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF por manifestantes bolsonaristas radicais. Nesse triste episódio, nesse vergonhoso episódio, Karime, ao todo,
1.187 pessoas estão presas nesse momento na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. A abertura do inquérito foi um pedido do Ministério Público Federal. Além de Anderson Torres, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do partido MDB, que foi afastado do cargo por 90 dias por ordem do STF, também é alvo dessa investigação. E agora à tarde, o Ministério Público Federal pediu para que o STF também inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito policial. E sobre a minuta de decreto presidencial, Karime, esse rascunho que foi encontrado pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, aqui em Brasília, é a primeira prova a ser anexada a esse inquérito policial, porque esse documento vai ajudar a explicar os motivos desses atos terroristas. Ou seja, vai ser uma prova do inconformismo com o resultado das eleições, que deram a vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, a imprensa divulgou detalhes dessa minuta, né, Karime? Ontem à noite esse documento explodiu na imprensa e o documento é uma afronta realmente. É uma clara tentativa de golpe. O decreto, que tem a assinatura do então presidente Bolsonaro, defendia a necessidade de intervenção no TSE para garantir o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial de 2022. E o texto diz ainda que as leis foram descumpridas em grave ameaça à ordem pública e à paz social. E como medidas para restabelecer a ordem, a intervenção afetaria algumas dependências da Justiça Eleitoral, fecharia os tribunais regionais eleitorais nos estados e abriria uma comissão formada por militares para apurar a conduta dos magistrados do TSE. Repare bem, Karime, que esse texto foi cuidadosamente escrito para não prejudicar as eleições estaduais. Se lembra que eles tentaram fazer isso lá atrás e o ministro Alexandre de Moraes deu um bloco dizendo: aí vocês não esqueçam das eleições estaduais. Se a gente contestar as eleições presidenciais, vamos contestar também os resultados dos senadores, deputados. Aí mexia com os partidos e aí todo mundo ficou quieto, né? Então a ideia desse documento, dessa minuta, era intervir sobre o resultado, claramente, intervir sobre o resultado das eleições presidenciais. Karime, o ex-ministro Anderson Torres, agora, nesse momento, é figura central e também elucidativa nessa investigação. Mas ele está de férias nos Estados Unidos, né? E a batata quente dele está queimando. Hoje, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, foi à Polícia Federal para prestar depoimento, em livre e espontânea vontade. E ele rezou a cartilha certinho, viu? Disse que foi vítima de uma sabotagem de sua própria equipe e jogou toda a culpa do atentado nas costas de seu ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A Polícia Federal, Karime, Ibanez disse que nesse domingo que passou, ele recebeu informações falsas do secretário interino de Segurança, senhor Fernando Oliveira, que ainda não foi preso e que substituía Anderson Torres, que estava de viagem para os Estados Unidos. E quando o governador Ibanez, exigiu providências, Anderson Torres teria desligado o celular. E aos investigadores, Ibanez Rocha disse que pediu apoio das Forças Armadas por meio do ministro Flávio Dino, após saber que a manifestação fugiu do controle. E disse que ficou decepcionado e revoltado ao ver a passividade de alguns policiais militares que chegaram a fazer selfies com os manifestantes que depredavam o patrimônio histórico. A gente viu isso aí largamente pela mídia, todo mundo falou sobre isso, né? Enquanto os manifestantes invadiam como formigas os 3 prédios aí, os militares estavam fazendo fotos com os manifestantes lá em cima, lá perto do Ministério da Saúde, como se ainda tivesse algum bloqueio. Então, ou seja, Karime, Carlão, um vai jogar, por enquanto o quadro é esse, né? Um vai jogar a culpa para o outro. E quando o Anderson Torres voltar para o Brasil, certamente ele não vai poupar o governador Ibanez. Ibanez que está tentando se segurar e voltar ao governo, porque essa é a prática dos covardes, um jogar para o outro, né? Outro ponto que segue para o debate, que está nesse momento, o debate está aberto, é o envolvimento de integrantes das Forças Armadas nesse atentado, Karime. O governo Lula ainda não está se dedicando a identificar quais militares se omitiram nesse episódio.
O senador Omar Aziz, que embora faça parte da base do governo, segue fazendo pressão para investigar a participação dos militares. Há uns dias atrás ele sugeriu aí a abertura de uma comissão de senadores para investigar os crimes e falou que quem está envolvido tem que ser punido, inclusive militares. E ele repetiu esse assunto hoje. Vamos ouvir o que ele disse. Quando o Figueiredo saiu e não entregou a faixa para o Sarney, o Brasil tinha uma inflação de 360% ao ano. Então nós tivemos uma experiência de governo militar, né? Porque as pessoas acham. E mais, as Forças Armadas não é um poder. As Forças Armadas estão a serviço da nação brasileira. Ela tem que se colocar no lugar dela. Não interessa para mim se é civil ou militar. Se não tem nenhuma estrela ou tem 4 estrelas. Quem participou, quem quis fazer um golpe no país tem que ser punido exemplarmente. A impunidade levou a isso. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador reeleito, Omar Aziz, falando sobre... Ele aumentou o tom, né? Falou sobre fiscalização e também punição mais rígida para as pessoas envolvidas nesses atos do último domingo em Brasília, não é, Cadu? Sobretudo os militares, né? Como ele disse, né? Mas sobre os militares, Carmen, a gente sabe que o senador Omar Aziz tem um pé atrás com eles, né? Desde a CPI da Covid. A gente lembra que ele falou que existia uma banda podre dentro da ala militar que estava apoiando a questão impedindo a compra de vacinas, apoiando o negacionismo protagonizado pelo presidente Bolsonaro. Enfim, a gente lembra de todos esses episódios que criaram uma rusga. Sem dúvida. Agora, ele fez questão de separar, de dizer que não a maioria. Ele elogiou as forças, elogiou os bons, né, profissionais e fez questão de separar, mas sim, foi duro, atacou muito, de uma forma muito cruel, cruel não, de uma forma assertiva, essa banda podre que ele chamou do Exército. Exatamente. E essa retórica da banda podre permanece, né? É o mesmo discurso que ele está adotando agora. Quem estiver envolvido com os atos antidemocráticos precisa ser investigado e punido na forma da lei. E ele está certíssimo, né? Não só a Polícia Militar do Distrito Federal está dividida, está rachada, está em crise nesse momento. Os militares também estão envolvidos, claramente isso. E então, as Forças Armadas, sobretudo o Exército, né, está rachado, está dividido nesse momento. Os autores, quem não participou, aliás, né, quem se omitiu a participar na segurança do patrimônio histórico do Palácio do Planalto precisa ser investigado e precisa ser responsabilizado criminalmente. O governo precisa cortar na própria carne. O próximo passo do governo Lula precisa ser investigar o envolvimento de militares nesse episódio. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o governo Lula está completando aí nesse final de semana 15 dias, hein? Nós estamos aqui aguardando e até agora nada, né? De nomearem aí o superintendente da SUFRAMA. O que está emperrando? O que está acontecendo, Cadu, que não sai esse nome? A crise em Brasília não permite que se pense nesse momento em nomeações, viu, Carlão? Eu consultei aí a chefia novamente, né, a chefia de gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é a pasta onde está a SUFRAMA, e fui informado que ainda não há nenhuma definição sobre esse assunto e que o indicado deve sair só na semana que vem. Então eles estão protelando essas indicações, até porque não há momento para fazer essas nomeações, essas indicações políticas diante de tantos fatos, diante dessa crise que instalou, que está atacando a nossa democracia. Por enquanto, os nomes mais... A gente relembra, né? Vamos relembrar os nomes mais cotados do Amazonas. São os ex-deputados federais Bosco Saraiva, do Partido Solidariedade, e José Ricardo, do PT. O partido Agir sinalizou interesse ao governo nesse cargo de segundo escalão, mas até o momento não indicou ninguém. Então, nessa disputa, está tudo parado. Agora, Carlão, tem uma informação de bastidor, que é possível aí que o ministro, né, do MDIC e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, indique alguém de fora do estado
um nome técnico ligado à indústria que tenha o apoio dos empresários que possuem negócios na Zona Franca de Manaus. Ou seja, que seja que abram mão das indicações políticas para aderir uma indicação técnica via CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Vamos seguir aguardando, afinal já são, como você disse, Carlão, já são 15 dias de SUFRAMA sem comando. Mas além da SUFRAMA, muitos órgãos de segundo escalão do governo, como secretarias e agências, estão na mesma situação. Não houve indicações, por enquanto está tudo funcionando sem diretorias e sem superintendências. Esse atentado de domingo, Carlão, mexeu com todo o processo político que estava em andamento, que seria definido essa semana. E certamente deve mexer com muito mais coisas aí nos próximos meses. Carlão e Karime. Cadu, para encerrar, Cadu, sobre esse adicional de R$150 para cada criança de até 6 anos no Bolsa Família, vai começar a ser pago em março agora, Cadu? A previsão é essa, Karime, em março. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o senador licenciado Wellington Dias, após uma reunião que ele teve com o presidente Lula. Só começa a ser pago em março, Karime, porque o governo está atualizando o banco de dados do CadÚnico. A gente falou aqui no programa às 8 horas, né, que o CadÚnico está desatualizado e isso vem prejudicando o repasse do dinheiro. Tem gente que não precisa e está recebendo, e tem gente que precisa muito e ainda não teve acesso ao benefício. Hoje, atualmente, aí, o CadÚnico possui 40.700.000 pessoas cadastradas. Todas essas informações, pelo menos é o que promete o governo federal, serão revisadas. Então o governo está refazendo esse banco de dados, está fazendo uma repactuação com os estados e municípios para tentar identificar os beneficiários e as beneficiárias que têm crianças de até 6 anos de idade. Lembrando, para essas pessoas, além dos R$600, tem os R$150 adicionais por crianças de até 6 anos de idade. Esse adicional começa a ser pago, como eu falei, a partir de março, para as pessoas que preencherem os requisitos. Esse que é o detalhe, Karime. Quando o ministro falou, vamos fazer os pagamentos às pessoas que preencherem os requisitos, significa que essas pessoas precisam estar cadastradas com os dados atualizados junto ao CadÚnico. Isso significa ter que correr atrás do CRAS, tem muita fila aí no CRAS aí fora, gente passando frio, passando fome nas filas, vai ter muita dificuldade, vai ter muita gente ainda correndo atrás de atualizar os dados. Sobre essa situação, o ministro Wellington Dias não falou nada, se ele vai prorrogar, se ele vai... Por enquanto, o momento é de atualização dos dados, para depois, então, colocar em campo esse valor adicional, esse pagamento adicional de R$150. Vamos acompanhar com calma para ver se vai sair mesmo esse dinheiro em março. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, se vai dar tempo, né, Cadu? Obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. 6h34, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. E o governador Wilson Lima reconduziu Divago Afonso Domingos de Castro para o cargo de superintendente de habitação do Amazonas. A nomeação dele foi publicada na última edição do Diário Oficial do Estado. Divago Castro estava exonerado desde o dia 30 de dezembro último e não havia sido reconvocado nas renomeações feitas pelo governador Wilson Lima no último dia 2. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, os supermercados de Manaus voltam a virar pontos de vacinação contra a Covid-19. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, 6h34, sexta-feira 13, vamos conferir os destaques do dia. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para o final de semana já, hein, Karime? Sábado e domingo. Vai chover ou não? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Deve chover sim, viu, Carlão? Sim. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva para sábado são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus. Gente, a máxima bem fresquinha, não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva, como eu disse, são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 73% e 98%. Já no domingo, as chances de chuva continuam 90%, ou seja, fim de semana chuvoso, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima já não pode passar
passar aí dos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 98%. Mix. E o nível do Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 19 metros e 78 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, supermercados de Manaus voltam a virar pontos de vacinação contra a Covid-19, Karine. Exatamente, Carlão. Neste fim de semana, quem for fazer compras vai poder também atualizar as doses aí, se tiver 18 anos ou mais, tá? Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas e o comércio da capital, realizam uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus, nesta sexta-feira e sábado. A ação, que acontece em 6 supermercados, de 9 da manhã às 4 da tarde, é voltada exclusivamente para o público de 18 anos ou mais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ação pretende mobilizar a população e facilitar o acesso às vacinas. Nesses supermercados estarão disponíveis a primeira e a segunda dose para os que ainda não iniciaram ou precisam completar o esquema vacinal. Também estão disponíveis todas as doses de reforço autorizadas pelo Ministério da Saúde. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, diz que a parceria com as autoridades de saúde pretende evitar possível adoecimento da população com o surgimento de novas variantes do coronavírus. A CDL fechou uma parceria com a Fundação de Vigilância e Saúde para que possamos vacinar com Covid-19 a nossa população, principalmente para que a gente possa antecipar qualquer coisa que venha a acontecer de uma nova variante. Com isso, vamos estar com uma parceria também com o Supermercado DB, onde vão estar em Adrianópolis, na Pedro Teixeira, no Mutirão, em várias lojas do Supermercado DB, vão estar a Fundação de Vigilância em Saúde vacinando em 5 minutinho, rapidinho você vacina e dá tranquilidade, principalmente na sua rota, para você não mudar a rota, entrando na loja, vacinando os funcionários e toda a população que quiser. Colabore com o comércio, se vacine. Além dos supermercados, a Censa mantém a vacinação deste sábado nas mais de 70 unidades básicas de saúde da rede municipal, 32 dos quais com atendimento a crianças a partir de 5 anos e 4 voltadas para a vacinação de bebês de 6 meses a menores de 3 anos. Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e a carteira de vacinação para quem já iniciou as doses. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.595.168 doses foram aplicadas em todo o estado até hoje, até sexta-feira. Desse total, 3.357.722 foram direcionadas para a primeira dose. Karine, segundo o boletim Covid-19 desta sexta-feira da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foi registrado 28 novos casos, totalizando agora 625.110 casos da doença. Em registro de morte nas últimas 24 horas, sem registro de mortes nas últimas 24 horas. O número permanece com o total de 14.421 mortes pela doença. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, no final do ano passado foi aprovada uma lei que passou a exigir a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula escolar. Essa lei já estaria sendo cumprida pela Secretaria Municipal de Educação, Karine. Exato. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com Mário Jorge Lima, gerente de atividades complementares e programas especiais da Secretaria Municipal de Educação. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite. Então, para se matricular, a criança tem mesmo que estar com o cartão de vacinas em dia? Como é que vai ser o processo? O ideal é que todas as crianças sejam vacinadas na idade certa, né? Para que a gente cumpra o Plano Nacional de Imunização, que é uma obrigatoriedade do governo federal, mas também a Secretaria Municipal de Educação, preocupada já com esse baixo índice de vacinação, aprovou uma portaria 144,
de 2019, que foi para combater o sarampo, que vale também para agora. Mas houve uma publicação de uma nova, a 232, que ela já amplia essa vacinação. Então, a exigência nas escolas, no ato da rematrícula ou então da matrícula, o responsável deve apresentar o cartão de vacinação da criança e também a declaração de vacinação emitida pelas UBS. Claro, e oficialmente validada por um profissional da saúde. Ok. Olha só, por conta aí da pandemia e por conta também de ondas de fake news contra as vacinas, percebemos aí que muitas crianças estão com as vacinas atrasadas. Isso não poderia complicar o processo do início do ano letivo a partir da obrigatoriedade do cartão de vacina? Como seria? Não, a possibilidade de prejudicar o início não, até mesmo porque é uma exigência da lei, né? A gente tem a parceria aí com a Censa e com o Ministério Público também, que trabalha junto conosco, que tem um projeto junto pela vida, a doutora Romina, a desembargadora doutora Romina, que também está conosco nessa empreitada. Assim, o responsável deve apresentar, e se ele não apresentar, mas ele terá um prazo, não quer dizer que o aluno não será matriculado. O aluno será matriculado, mas o pai e o responsável terá um prazo para providenciar essa documentação, no caso, o cartão de vacinação e a declaração. Certo. E no caso da vacina contra a Covid-19, como é que vai ser feita essa obrigatoriedade? Vai englobar também a vacina contra a Covid-19? Olha, segundo o Ministério Público, tem uma obrigatoriedade de uma lei que obriga os pais também a vacinar a Covid-19. Mas aí não somos nós que vamos avaliar isso aí, porque quando vier a autorização, a declaração de vacina expedida pela uma unidade de saúde, a gente não tem capacidade para avaliar. Então eles que vão avaliar lá e vão nos enviar. Certo. Quantos estudantes se matricularam para este ano letivo? Aí, só tem os dados? A gente não tem esse dado concreto porque o processo ainda está em andamento, né? Ainda teremos a matrícula dos novos alunos que acontecerá no dia 17, né? Mas se pegar o parâmetro do ano passado, nós tivemos na faixa de 245 mil alunos matriculados na rede municipal de educação. Eu acredito que será nessa faixa ou um pouquinho mais. Certo. Vamos então completar o serviço. Vai até quando a matrícula e quando é que começa o ano letivo? A finalização da matrícula ela vai até o dia 30, porque aí tem a seleção das crianças que vão ser matriculadas na creche, né? E o início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado. Obrigado e uma boa noite. Uma ótima noite, muito obrigada. Conversamos com o Mário Jorge Lima, gerente de atividades complementares e programas especiais da Secretaria Municipal de Educação. 18 horas. 6 horas e 43 minutos, você no melhor mix do Brasil e até às 7 o programa 18 horas e daqui a pouquinho você confere em volta às aulas. O Instituto de Pesos e Medidas faz fiscalizações nas principais livrarias da cidade. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. O Tribunal de Justiça do Amazonas tomou novas decisões sobre protestos em cartórios feitos por bancos em relação a dívidas de seus clientes. Pois é, agora os magistrados obrigaram as empresas a retirarem o protesto dos cartórios por cobrança de serviços que os clientes alegaram desconhecer. Bom, muita confusão, né? E o repórter Hector Silva explica isso tudo pra gente. O Diário da Justiça Eletrônico da quinta-feira, dia 12, trouxe várias publicações de decisões judiciais em processos envolvendo a cobrança de serviços que os clientes alegaram desconhecer e então instituíram as ações com documentação para comprovar os fatos. A segunda vara do Juizado Especial Civil da Comarca de Manaus publicou decisões liminares em processos que tratam de práticas abusivas atribuídas a instituições bancárias em relação a pessoas físicas e clientes dos bancos. São duas situações comuns, em que o magistrado concedeu tutela de urgência e determinou que as partes réis realizem em 3 dias, a partir da intimação, a retirada dos nomes das partes autoras das ações e suspendam os efeitos dos registros em cartórios de protesto ou de qualquer entidade de restrição ao crédito em cujo cadastro tal inscrição tenha sido efetivada, tendo como causa os litígios, e se abstenham de renovar
semelhante conduta até a decisão final desses casos. Em cada processo, os responsáveis pelas instituições bancárias foram intimados para apresentar contestação no prazo legal de 15 dias, ou ainda proposta de acordo possível para resolver a situação o mais rápido possível e dar andamento aos processos na unidade judicial. No interior do estado, a primeira vara de Iranduba também publicou decisões, sendo 2 sentenças, determinando a abstenção da cobrança e desconto de tarifas específicas de manutenção de conta bancária sob pena de R$ 300 para cada incidência. Em cada sentença, houve condenação do réu à repetição dobrada do indébito, no montante comprovado por cada autor de ação, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data do desconto indevido. Conforme decisão da juíza Aline Kelly Ribeiro Marcoves Lins, não fora demonstrado a prévia ciência e aquiescência do autor quanto ao pagamento da tarifa impugnada nos autos, conforme determinam os artigos 1º e 2º da Resolução do Bacen, número 3.919, e nem demonstrado consentimento tácito sobre a cobrança do serviço, de modo que a cobrança não se sustenta por representar manifesta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. A magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos dos clientes sem conceder indenização por dano moral, por entender não ser cabível aos casos. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Caixa Econômica Federal informou hoje que suspendeu a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família Antigo Auxílio Brasil. A Caixa disse que o produto vai passar por uma revisão completa de parâmetros e critérios. A suspensão está valendo, gente, desde ontem. Segundo a Caixa, as contratações já realizadas não vão passar por mudanças e as parcelas do financiamento serão debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. O crédito consignado é aquele concedido por instituições financeiras com descontos automáticos das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. Olha só, hoje, Karime, teve operação de volta às aulas, hein? Diga lá. O Instituto de Pesos e Medidas está fiscalizando a qualidade dos produtos, bem como se o peso e a segurança dos materiais escolares, Karime, estão corretos. Exatamente, Carlão, porque nos últimos 2 dias aí, mais de 5.000 produtos foram apreendidos nas principais livrarias da cidade por oferecerem risco, gente, à saúde das nossas crianças. Itens essenciais como compasso, lancheiras, canetas esferográficas, apontadores, borrachas, mochila infantil foram reprovados e a repórter Nathalie Moraes acompanhou aí as fiscalizações e traz mais detalhes sobre o assunto. A operação Volta às Aulas, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, já fiscalizou 16.150 produtos escolares nos últimos 2 dias nas principais livrarias de Manaus. Mais de 5.000 artigos passaram por testes de laboratório e foram reprovados por não possuírem a certificação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Itens como compasso, estojo, canetas esterográficas, apontadores, borrachas, mochila infantil e lancheiras foram reprovados por não conterem informações obrigatórias como CNPJ, razão social, composição do produto e indicação da faixa etária que representa risco às nossas crianças. O diretor-presidente do IPEM no Amazonas, Márcio André, afirma que foram identificados produtos com substâncias nocivas à saúde dos pequenos. Encontramos mais de 28% de produto irregular. Produtos como mochila, com uma carga não superior ao que o fabricante declarou. Um problema de metais pesados nas tintas das mochilas, das bolsas, isso inclusive com metais cancerígenos. Uma criança até 9 anos de idade pode colocar próximo da boca e acontecer uma contaminação. A certificação desses produtos é uma garantia de boa procedência e tem o objetivo de evitar possíveis acidentes que coloquem em risco a segurança e a saúde das
das crianças durante a utilização dos materiais. O diretor do IPEM destacou algumas irregularidades em itens bastante consumidos que passam despercebidas aos clientes na hora da compra. A caneta, o compasso e o esquadro também foram itens com maior reprovação. A caneta, existe um padrão definido hoje para sua construção. E o que nós encontramos foi verdadeiras fendas. Produtos sem o mínimo de padrão de qualidade, com vazamento da tinta, uma tinta que também pode causar muito problema dermatológico, além do compasso fora das especificações do IMET. Tudo isso comprometendo a qualidade e podendo causar um risco em potencial à saúde da criança. Em caso de denúncias, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM no Amazonas por meio do 0800 092 2020 ou pelo Fale Conosco no site do ipem.am.gov.br. As lojas que forem flagradas comercializando produtos irregulares serão autuadas e poderão pagar uma multa de até 2,2 milhões de reais. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, vale lembrar que a certificação do Instituto de Pesos e Medidas garante que os produtos passaram por todos os ensaios e não ofereceram riscos à segurança das crianças e dos consumidores em geral. Consumidor, Karime. Exatamente, Carlão. Daí o consumidor aí que suspeitar de possíveis irregularidades dos produtos pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM aqui do Amazonas no telefone 0800 092 2020. Agora 6h51, você era o melhor Mix do Brasil. Mix. E hoje é sexta-feira 13 de janeiro de 2023. Será se vai chover hoje? Tempo e temperatura... Será se vai chover? Choveu o dia inteiro praticamente, né, Karime? Vai continuar chovendo. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. As chances de chuva são de 90%, Carlão, de acordo com informações do Climatempo. Boa. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva, como eu disse, são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 74% e 95%. Mix. Olha só, a Polícia Civil do Amazonas cumpriu mandados de reintegração de posse no Parque Ecológico Turístico do Careiro, aqui no Amazonas. A polícia descobriu um esquema ilegal de vendas de lotes de terra por R$1.500. Baratinho, né, Carlão? O delegado Davi Jordão, responsável por essa investigação, falou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Careiro Castanho registrou um boletim de ocorrência dando conta de invasão a uma propriedade de um parque ecológico do município de Careiro Castanho, às margens da BR-319, quilômetro 100, e suas adjacências. Dava conta de 30 pessoas invadindo o local. No entanto, mediante as diligências da Polícia Civil, se verificou 300 pessoas, entre mulheres, crianças, que estavam no local, onde eles faziam o quê? Registros e apontamentos, dando conta de divisão da propriedade em lotes. Estes lotes também estariam sendo vendidos por pessoas que se passavam por intermediários e realizando, ao nosso ver, um crime de estelionato. Assim, a Justiça Pública determinou a reintegração de posse do imóvel e determinou à Polícia Civil e a esta autoridade a condução de todos os trabalhos, o que foi feito com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Assistência Social. Toda a situação foi conduzida da melhor maneira possível. Os invasores deixaram o local com a interferência da polícia, mas de forma pacífica. E assim seguirão 2 processos, tanto um na Justiça Civil, verificando a condição daquele imóvel, e também um aprofundamento das investigações por parte da Polícia Civil para apurar os possíveis crimes, tanto ambientais quanto de estelionato. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Muito bem, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou valorizado em 0,12% e cotado a R$ 5,10. O euro também fechou o dia, fechou desvalorizado em 0,04%, comercializado aos R$ 5,53. O Bitcoin encerrou o dia em alta de 2,33%, comercializado a R$ 99.470. O Ibovespa fechou em leve queda de 0,72% aos 111.040 pontos. E a produção
produção industrial no Amazonas teve um pequeno crescimento de 0,1% de outubro para novembro do ano passado. A indústria do estado teve crescimento de 1,8% em novembro de 2022, na comparação com novembro de 2021. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE. O levantamento revela que a produção industrial brasileira teve variação negativa de 0,1% em novembro. E o supervisor do IBGE, Djalma Nogueira, analisou o resultado positivo da indústria no Amazonas. Vamos ouvir. O acumulado de crescimento em 2022 se manteve acima de 4%, o que coloca o estado com o terceiro melhor desempenho industrial do país. Fabricação de bebidas foi a atividade industrial com melhor desempenho em novembro, onde todos os produtos dessa atividade tiveram aumentos de produção. Em seguida, os outros equipamentos de transporte tiveram a segunda melhor performance. Neste grupo, as motocicletas aumentaram a produção significativamente dentro do mês. As atividades de impressão, reprodução e gravação e fabricação de máquinas e equipamentos foram as que tiveram as maiores quedas de produção em novembro. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 6h56, a programação para as férias da garotada, blocos de carnaval e muita balada prometem agitar a agenda cultural deste fim de semana em Manaus. Caneta e papel na mão aí para anotar nossas dicas. Confira agora. Com 32 famílias trabalhando, o já conhecido Circo Kroner inicia as apresentações em Manaus para mais um período de apresentações após 10 anos sem fazer show na cidade. A estreia está marcada para hoje no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira. Desta vez, o Kroner traz como novidade uma banda musical ao vivo, além de grandes malabaristas, Globo da Morte, trapezistas, palhaços e acrobacias aéreas. São mais de 20 atrações no total, com ingressos a partir de R$ 35,00 que podem ser adquiridos direto na bilheteria do circo ou online por meio do site guichêweb.com. O Manauara Shopping abriu a programação gratuita de férias com a Floresta do Curumim. As atividades são voltadas para as crianças de 2 a 11 anos e acontecem no piso Castanheiras. A entrada é gratuita. O Shopping Ponta Negra abriu a Terra dos Doces Parque Infantil Temático para as férias em Manaus. A atração está funcionando na praça de eventos no piso L1 e ficará disponível até o dia 12 de março. A atração é gratuita e é indicada para crianças de 2 a 10 anos. Considerado o berço do samba, o bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus, vai celebrar o aniversário de 139 anos com 3 dias de festa. O evento é gratuito e começa nesta sexta-feira, segue até domingo, em frente à quadra da Vitória Régia. A segunda temporada do espetáculo Cabaré Chinelo começa hoje em Manaus. As apresentações serão realizadas no Teatro Jebes Medeiros, no centro da cidade, e começam nesta sexta-feira. Os ingressos para essas sessões estão esgotados, mas há bilhetes disponíveis para as sessões dos próximos fins de semana. O Bloco Deu Carnaval será realizado neste sábado, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. Entre as atrações da festa estão Caróis da Pimenta com Sal e Couro Velho. A programação inicia às 4 da tarde. Os ingressos vão ser vendidos no local. O Bloco das Piriguetes 2023 acontece neste sábado, a partir das 4 da tarde, na Avenida Governador José Lindoso, conhecido como Avenida das Torres. A entrada é gratuita até às 8 da noite. Depois, os ingressos custarão R$ 20,00. Durante todo o evento, homens fantasiados de mulher ou pessoas produzidas com qualquer fantasia terão acesso liberado. Comemorando seu aniversário, o cantor Luso Neto traz a junção dos shows mais apresentados em 2022, Toada Rock e Esse Rock Vai Dar Samba. O show acontece neste sábado às 8 da noite no Luar de Uaicurapá, com as participações de Lucilene Castro e Dudu Brasil. No domingo, a Escola de Samba Grande Família realiza a Roda de Samba Enredo da Harmonia a partir do meio-dia. O evento acontece na área externa da quadra, na rua Itajubá, no bairro São José. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As graves denúncias de problemas no atendimento à saúde no Amazonas voltaram a ocorrer. É preciso lembrar que ao longo dos últimos anos foram dezenas de inquéritos abertos pelo Ministério Público para apurar problemas na saúde do Estado.
E esses problemas tratam da falta ou da baixa qualidade do atendimento. Agora, a denúncia envolve maus tratos a crianças recém-nascidas, como notificou hoje, 18 horas. Empresas obrigando profissionais a fazer procedimentos para os quais não estão preparados. As autoridades estaduais de saúde sequer dão respostas. Parecem não ter satisfação a dar aos cidadãos. É como se nada soubessem ou quisessem saber de nada. E esquecem que não se trata de um problema político ou de comunicação ou propaganda governamental. Se trata de vidas humanas. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7 e até segunda. Você ouviu 18 horas.